Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via. Che mi sento di morire. Fala fiel, como é que vocês estão? Tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão Analítico. E bora falar mais um jogo do Corinthians, bora falar de mais uma rodada do Brasileirão. E dessa vez foi bem atípico. Porra, eu achei que foi bem atípico a rodada de hoje. Porque o que aconteceu nos últimos dias, você já deve estar sabendo, mas o Ramon foi demitido. E cara, isso é muito bizarro. Eu já tava esperando que fosse a demissão do Ramon mais cedo ou mais tarde, mas parece que foi algo muito nas pressas. Já a gente comenta um pouquinho sobre isso, mas vamos começar a focar um pouco mais no jogo de hoje. O Corinthians vinha de duas derrotas seguidas, uma contra o Palmeiras lá na Arena Barueri e outra contra o Fluminense dentro de casa. Que em particular essas duas derrotas me deixaram muito puto, tanto é que eu não consegui vir gravar de tão puto que eu fiquei. Eu sabia que se eu abrisse a câmera, se eu começasse a gravar, eu ia falar um monte de merda que às vezes nem representa o que eu sinto e eu preferi ter esse autocontrole de não vir aqui e não vir falar merda. Então, rapaziada, vamos começar com o que a gente teve de diferente dessa vez? Como eu tava falando, o Ramon Dias foi demitido, ele e toda a sua equipe de auxiliar técnico, incluindo o filho dele, o Emiliano Dias. E, cara, só dar uma pincelada sobre esse assunto rapidinho, que eu acho muito importante falar, porque, cara, o Ramon Dias ele foi contratado pra tirar o Corinthians da situação que ele tava no passado, quando ele tava pra ser rebaixado, tava na lanterna do campeonato, e ele veio pra cá por esse motivo e ele cumpriu esse motivo, tá? Então, eu acho que o Ramon Dias ele teve uma passagem muito vitoriosa no Corinthians. Ele foi um excelente técnico, principalmente levando em consideração o objetivo dele no clube. E ele cumpriu esse objetivo. Então, eu sou muito grato ao Ramon por esse tempo no Corinthians. Ciclos se fecham, né? As coisas terminam. E pro Ramon Dias dessa vez terminou. Eu sou muito grato do fundo do meu coração, por mais que eu tenha xingado ele muito já na minha vida, nesses últimos 8, 6 meses de trabalho que ele teve, eu xinguei muito ele, mas reconheço que, comparado com os técnicos que a gente teve nos últimos 6 anos, ele foi um bom técnico, de verdade. Fez mais do que ele foi contratado pra fazer, até porque a gente foi campeão do último campeonato paulista, né? Graças ao Ramon Dias. Não só a ele, mas também ao Emiliano e toda a comissão técnica que acompanhou os dois, né? Claro, não só deles, mas focando um pouco mais neles aqui. E, bom, como ele foi demitido, quem está sendo técnico interino do Corinthians, eu não sei até quando, até porque a gente não sabe quando vai ser anunciado um outro técnico. Na minha humilde opinião, em 2 semanas o Dorival deve vir ser anunciado para ser o novo técnico do Corinthians. Sabemos que ele foi demitido na seleção. Eu ainda não sei o que esperar sobre isso, até porque, cara, na seleção ele não desempenhou um bom papel e ele tinha peças muito boas. Então, eu não sei como é que vai ser no Corinthians, porque a gente sabe que o Corinthians não tem tantas peças boas assim, e a gente já vai falar sobre isso, principalmente quando a gente for falar da escalação pro jogo. E, bom, vamos lá, vamos focar nisso daqui que é um pouco mais importante, né? Bom, o Corinthians vinha no 4-3-3 com o Matheus Donelli no gol. Na lateral direita a gente teve a primeira mudança um pouco mais significativa, que ao invés do Mateuzinho a gente tinha o Léo Maná. Léo Maná esse que eu vou falar bem mal, só que ele se safa um pouco porque ele deu assistência pro Memphis fazer o segundo gol. Além disso, na zaga a gente tinha Félix Torres e Gustavo Henrique, e na lateral esquerdo, Fabrício Angeleri. No meio campo a gente tinha o Careixo, o Ranieri e o Breno Bidon, e no ataque, fazendo a ponta direita, tinha Romero, ponta esquerda estava o Memphis, que foi o autor dos 2 gols, e o nosso camisa 9, como de costume, o Yuri como atacante. Vamos começar a falar do ataque, porque eu acho que é um pouco mais fácil, um pouco mais rápido e menos doloroso pra mim falar do ataque. Esse jogo, o Corinthians começou perdendo de 1-0 do Sport. E isso não refletiu nem 5% do que foi o jogo, porque tava sendo um jogo extremamente equilibrado. Uma hora o Corinthians batia, outra hora o Sport apanhava. Só que isso não se refletiu no placar. E sabe por quê? Por culpa desse querido aqui, ó, do nosso camisa 9, o Yuri Alberto. Eu amo o Yuri Alberto, eu acho que ele é o melhor atacante que a gente tem atualmente. Eu confio nele, só que hoje o sol não brilhou pra ele. O sol não brilhou pra ele, ele perdeu umas 4 oportunidades que eram claras assim de gol. Teve uma que saiu só ele, o goleiro, com um passe do Memphis, ele acabou errando. Teve um cruzamento do Carixo, ele errou. Enfim, foi uma atuação bem abaixo do que a gente tá esperando dele. Sério, eu não gostei. Eu acho que ninguém gostou, pra falar a verdade. Acho que todo mundo esperava muito mais dele. Mas acontece, né? Tem dias e dias. O Romero, ele tava lá, né? Ele teve, acho que uns 2 chutes ao gol, acabou chutando errado as 2 vezes. Ele tava lá. Não fez grandes coisas. Mas eu acho legal que o Romero tá ganhando um pouco mais de titularidade agora, com esses 3 atacantes. E eu acho importante isso por causa da ausência do Garro. Então, eles não estão fazendo mais a triangulação que eles fazem de costume. Eles estão fazendo esse 4-3-3, deixando o Romero de ponta direita. Agora, a estrela do jogo dessa vez pra mim, ultimamente eu tinha falado bastante do Carixo. O Carixo jogou muito essa partida, a gente vai falar dele, mas vamos falar do Depay. Porque, porra, Depay jogou dessa vez, hein? Hoje o Depay buscou o jogo. Ele deu uma entrevista no final do jogo contra o Fluminense que foi bem, tipo, botei o pau na mesa e vou falar. E, cara, hoje ele mostrou que ele tem o direito de falar aquelas coisas. Sabe? Ele botou o pau na mesa e carregou o jogo nas costas. Não carregou o jogo nas costas, mas fez uma partida além do que a gente espera dele, né? Ele foi o matador da partida. Ele deixou o Yuri Alberto na cara do gol umas 3 vezes. Tava correndo, tentou buscar jogo. Ele foi o Memphis que a gente espera pro longo do ano, né? Eu achei que foi muito bem o Memphis Depay. E foi o autor dos 2 gols, né? Os 2 gols que ele fez eu publiquei no meu Instagram, então acho que eu não vou repassar aqui, até porque eu não quero um vídeo muito mais longo do que eu deveria. No meio campo, Ranieri e Breno Bidon. Não rolou, né? Hoje também não rolou. Breno Bidon, aquele mesmo joguinho de sempre, aquele passe que não gera em nada. O Ranieri, na minha humilde opinião, foi um pouquinho melhor do que o Breno Bidon ainda, tá? Mas também não federam e não cheiraram, sabe? Não atrapalharam.
Não criaram nada, mas também não atrapalharam. Agora o Carixo fez uma belíssima partida, teve uma triangulação que ele fez com o Romero ou com o Ranieri, eu não me lembro, que ele dá uns passes. Eu não me canso de falar o quanto o Carixo joga. O André Carrilho, ele realmente joga muita bola, muita bola. E o Corinthians, nos últimos 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o Fluminense, o Carixo, ele não tava jogando o que ele joga normalmente, e os Corinthians perderam os 2 jogos. Então, é visível que quando o Carixo, ele tá mal, o Corinthians vai mal, sabe? Eu não sei o que acontece, o efeito Carixo, dentro de campo, parece que ele tem um efeito absurdo de chamar jogo, de achar jogo, ele consegue fazer uns cruzamentos, cara, uns toques, que você fala, porra, eu vendo de cima com o drone da televisão, não conseguia ver esses lances que ele via e faz dar certo. E agora a gente entra na tristeza do vídeo. Ai, vamos falar dessa zaga, que mais uma vez fez o jogo ser sofrido, fez o jogo ser pegado, o jogo que não precisava. Mas tudo bem, vamos lá. Começando pela lateral direita. Léo Maná. Léo Maná, o que você espera no Corinthians? Do fundo do meu coração, o que você está esperando no Corinthians? Porque, cara, você deu uma assistência pro Memphis no segundo gol, uma boa assistência, mas eu acho que isso não reflete todo o resultado negativo que você tem tendo nas últimas partidas. Desde que você estreou pelo Corinthians, eu realmente não consigo me lembrar de uma partida que eu pego e falo, nossa, o Léo Maná jogou bem dessa vez. Cara, o principal, o titular, é o Mateuzinho. E o Mateuzinho, ele também não teve um bom começo, ele pipocava um pouco e tudo mais. Mas hoje em dia o Mateuzinho, a gente confia no Mateuzinho. Eu particularmente confio no Mateuzinho, eu acho que ele veste o manto, ele realmente se entrega em jogo. Só que eu ainda não tô vendo isso do Léo Maná e eu não tenho perspectiva a longo prazo de ver isso daí do Léo Maná. Eu não sei o que esperar, sendo bem sincero. E o Félix Torres e o Gustavo Henrique, o Félix Torres jogou muito mais essa partida, muito mal. Tanto é que o gol que saiu acabou sendo bem culpa dos dois, tanto do Félix Torres principalmente. E o Gustavo Henrique, cara, de novo, aquele mesmo erro que eu já cheguei a comentar no último vídeo aí, que eu não lembro contra quem era a partida, acho que foi contra a América de Cali, que ele tira uma cabeçada pra dentro da área e aí sobra rebote, eles fazem um gol. Ele faz algo parecido, mas dessa vez não saiu gol, mas ele vai tirar a bola de dentro da área e ele acaba chutando no pé do adversário. Não foi gol, mas poderia ter sido, sabe? E isso cansa, cara, cansa você vê que sempre que seu zagueiro pega na bola, ele pode ajudar o time adversário, né? Não é bacana, não é legal, e é preocupante, porque uma zaga coerente sempre foi o ponto forte do Corinthians. O Corinthians nunca foi de, sei lá, fazer muito gol, porra, sempre ganhou, sempre fez partidaças e tudo mais, já teve goleadas, claro que sim, mas você sabe que o Corinthians ele é aquele time mais ofensivo, é aquele time sofredor e que depende muito da zaga. E atualmente o jogo tá um pouco invertido, né? A nossa zaga atualmente é a nossa maior fraqueza. Coisa que eu não vi acontecendo há um tempo. É estranho, né? Eu não sei o que é, se são as peças que não ajudam, se era o técnico que não ajudava. Eu não vou culpar o Orlando Ribeiro, obviamente. Mesmo se a gente tivesse perdido, eu não poderia culpar o Orlando Ribeiro. Ele tava treinando a Copinha até ontem, os times da Copinha até ontem, e hoje tá no time principal, entendeu? Então não dá pra culpar, ele pegou os jogadores assim, e mesmo assim ganhou a partida, o que é, porra, maravilhoso. E, bom, enfim, o Angileri fez uma partida normal, foi bem, o argentino jogou bem. Não dá pra falar que fez uma partida abaixo. Ofensivamente não ajudou tanto, porém defensivamente fez uma boa partida. E agora, ai caralho, o que sempre tem me assustado, o que sempre tem me deixado puto. O Matheus Donelli, ele tá nervoso, cara. Ele tá sentindo a pressão de jogar no Corinthians. E isso é muito visível. É muito visível porque tem um lance onde ele tropeça na bola, com um jogador do Sport na frente dele. Quase sai um gol ali. Seria o gol do empate, teria ficado 2-2. Sabe? A gente poderia ter deixado de ganhar 3 pontos hoje por conta de uma falha do nosso goleiro. Falha essa que já fez a gente perder pelo menos 3 pontos recentemente. Porque a partida contra o Palmeiras, os 2 gols que saem são chutes de fora da área que eram defensáveis. Não vou falar que foram bolas fáceis e que qualquer um defenderia, mas eram defensáveis, sabe? Então tem que ser um pouco coerente aqui e admitir que o Matheus Donelli tá nervoso e não tá conseguindo jogar em alto nível. Não tá. E eu não sei quando o Hugo volta, não sei se tem alguma previsão, deve ser que tenha, eu realmente não tô sabendo, mas é complicado, cara. É complicado, eu não tenho segurança com o Matheus Donelli. Eu acho que talvez nas próximas partidas, talvez enquanto o Hugo não volta, colocar o Felipe Longo, pra ver se ele sai um pouco melhor, se ele sente um pouco menos o peso da camisa, porque o Donelli tá complicado, tá bem complicado. Bom, dito isso, foi uma partida normal. Destaque pro Memphis, que realmente buscou o jogo dessa vez. Eu tô feliz pelo Memphis, cara. Eu gosto quando o Memphis faz gol, porque eu vejo muita gente no Instagram falando que o salário dele é muito alto porque ele entrega, e eu discordo completamente, cara. Eu discordo completamente. O Memphis, atualmente, ele não é o melhor jogador do time, tá? Ele não é a peça-chave. Mas se a gente imaginar que o Corinthians é um corpo, o time do Corinthians é um corpo, atualmente o Memphis é a cabeça, é o cérebro. Cara, ele tem dado a cara a tapa, tá? Ele tem, falado as coisas que ele pensa, falando coisas que são coerentes, que são verdades, tá? Não são completos absurdos. Ele não só chega e fala um absurdo e cai fora, não, ele fala coisa coerente, coisa boa. E tem entregado resultado em campo. Sempre assistências, ou sempre gol, sempre tem participação em gol dele. Então assim, eu acho que o povo tem que parar de achar que o salário que ele cobra é muito alto porque ele entrega, tá? Porque não é. Ele realmente tem jogado muita bola. Rapaziada, é isso. Eu não sei se o vídeo vai ficar longo, vai ficar curto, não sei quanto tempo de gravação. Mas eu falei tudo que tinha pra falar. Eu não queria ter ficado sem postar os 2 últimos jogos, mas quando o Corinthians perde, mexe comigo. Vocês não fazem ideia. Mas estamos aqui de novo, mais 3 pontos, graças a Deus. Eu queria dar uma conferida na tabela antes de encerrar o vídeo. Vamos ver como é que tá a tabela do Campeonato Brasileiro aqui. O Corinthians até o momento está em 7º colocado, mas claro que tem um monte de partidas que ainda não terminaram, um monte de partidas que ainda não foram jogadas. Provável que termine o campeonato não, a rodada pra 10ª posição. Mas por enquanto é isso, gente. Eu acredito ainda no título, acredito que tem jogo. O Flamengo empatou contra o Vasco, que é muito bom, porque aí o Vasco não passa o Corinthians e o Flamengo também não dispara tanto na liderança. Dito isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem comentar, pra dar engajamento, deixar um like, hypar o vídeo, compartilhar com o amiguinho, seguir a página no Instagram, qualquer coisa que possa me ajudar, eu seria muito grato a vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Muito boa tarde, muito boa noite e muito bom dia. Tchau, tchau.